Bom, boa noite a todos. Vamos iniciar efetivamente nosso conteúdo programático do Direito Processual Penal 2, né, a matéria de recursos. Mas antes de adentrar nos recursos em espécie, nós vamos falar um pouco sobre sentença e a teoria geral dos recursos, e aí entramos no recurso em espécie, certo? Então vamos lá. Eu acredito que você já tenha estudado o que é uma sentença lá no processo civil, né? Que tinham várias discussões, mas a regra no código anterior era que a sentença resulta num ato praticado do órgão jurisdicional, extinguindo o processo com ou sem julgamento do mérito, artigo 267 e 269 do antigo Código de Processo Civil. Então, toda vez que o juiz julgar aquele conflito de interesse aplicando o ordenamento jurídico no caso concreto, ele estaria proferindo uma decisão definitiva ou com força de definitivo. Isso seria um conceito de sentença no sentido estrito, né? Mas vamos conceituar inicialmente sentença no sentido lato da palavra, né? Nós podemos falar que a sentença é uma manifestação intelectual, lógica, formal, emitida pelo Estado através do órgão jurisdicional, visando a solução do conflito de interesse qualificado pela pretensão existida, aplicando o ordenamento jurídico ao caso concreto, né? Então, essa seria uma definição de sentença em sentido lato, né? Em sentido estrito, de sentença propriamente dita, nós vamos ver que aqui nós temos sentença condenatória e sentença absolutória, ou sentença terminativa de mérito, né? Isso que nós vamos estudar. Mas então, deu para ter uma ideia de sentença? Nós podemos dizer, vamos ver se a gente consegue repetir, né? Que aqui não tem nada escrito, não tem nada gravado. Então vamos lá. Uma manifestação de vontade intelectual, lógica, formal, emitida pelo Estado através do órgão jurisdicional, visando a solução do conflito de interesse qualificado pela pretensão resistida, aplicando o ordenamento jurídico ao caso concreto. Então, essa seria uma definição de sentença. E aí nós podemos fazer uma subdivisão nesse estudo de sentença, no sentido lato da coisa, em sentença interlocutória mista e interlocutória simples. A interlocutória simples, no sentido lato, por exemplo, quando o juiz dá um despacho decretando a prisão preventiva, uma decisão decretando a prisão preventiva, isso envolve o quê? A marcha processual, isso ocorre dentro do processo. Então nós podemos falar que trata-se de uma decisão interlocutória mista, né? Agora, o recebimento da denúncia, por exemplo, decisão interlocutória mista, está relacionado ao andamento do processo, à marcha comum do processo. Então, interlocutória simples, né? Decisão interlocutória simples. Já a decisão interlocutória mista, ela se divide em não terminativa e terminativa, tá? O que seria esta decisão não terminativa? Ou seja, encerra uma fase do processo, né? Ela encerra uma fase do processo. Por exemplo, os crimes de competência do Tribunal do Júri, nós sabemos que ele tem duas fases, lógico, falando em termos jurisdicional, no processo. Ele tem a primeira fase, que é a admissibilidade da acusação, e a segunda fase, que é de julgamento. Nessa primeira fase de admissibilidade da acusação, quando o juiz pronuncia o réu, ou seja, ele faz com que o réu seja submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, nós estamos falando de uma decisão interlocutória mista, não terminativa. Por quê? Quando ele pronuncia, não encerra o processo, mas encerra uma fase, uma etapa do processo. Por isso que ela é interlocutória não terminativa. Interlocutória não terminativa. Já a decisão interlocutória a mista, né, terminativa, esta sim pode encerrar o próprio processo. Um exemplo,
quando o juiz rejeita a denúncia ou a queixa, nas hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal. Né? Quando o juiz rejeitar a denúncia ou a queixa, ele está praticando uma decisão interlocutória mista terminativa. Encerra o processo. É lógico que abre a possibilidade do Ministério Público recorrer. Né? Quando ele rejeita a denúncia, o Ministério Público pode entrar com um recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 1º do Código de Processo Penal. Tá certo? Mas então chamamos essa decisão de interlocutória mista terminativa, encerra o processo. Exemplo, rejeição da denúncia ou queixa. Tudo bem? Bom, então nós falamos aí nesse sentido lato, né? Agora, falando em sentido estrito, nós podemos falar que a sentença em sentido estrito nada mais é do que a decisão definitiva ou com força definitiva proferida pelo órgão jurisdicional, solucionando o caso concreto, ou seja, aplicando o direito ao caso concreto. E aí agora nós passamos ao estudo que realmente nos interessa, né? Nem todos os doutrinadores fazem essa classificação que eu estou fazendo. Tem doutrinadores que fazem classificação diferente, tá? Mas isso aqui é a mais usual, dividir em essas decisões no sentido amplo, né? Que são sentenças em sentido amplo, e agora nós vamos falar sentença no sentido estrito, realmente. Que aí nós estamos diante de uma sentença condenatória. O que é uma sentença condenatória? Quando o juiz julga procedente a pretensão acusatória, né, aplicando o preceito sancionador dos dispositivos do direito penal, das leis especiais. Né? Então, isso é uma sentença condenatória. Ele julga procedente a acusação, né, ou parcialmente procedente a acusação, aplicando o direito ao caso concreto. Ou seja, se ele for condenado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2 do Código de Processo Penal. Né? Aí o juiz, de acordo com a pena em abstrato que o legislador descreve no preceito sancionador, o juiz, utilizando o artigo 59, artigo 68 do Código Penal, ele vai fazer o critério trifásico de aplicação da pena, né? E aí ele vai fazer a dosagem relacionando a ação ou omissão delituosa e a sua culpabilidade. Tá? Então nós temos aí uma sentença condenatória. Tá? Já a sentença absolutória, né, o juiz, quando vai proferir uma sentença absolutória, ela pode ser própria, né, que seria uma sentença absolutória própria, quando o juiz julga improcedente a pretensão acusatória, seja numa ação civil, numa ação penal pública ou até mesmo numa ação penal privada. Ele julga improcedente, então ele vai absolver o réu daquela imputação descrita na denúncia ou na queixa. Tá? Mas nesse caso, nós verificamos que o juiz está adstrito àquilo que a lei prevê, ou seja, ele tem que fundamentar a sua absolvição. Não basta que ele diga, absolvo o réu da imputação, não. Ele tem que dizer qual o fundamento que ele está absolvendo. Ele está absolvendo com fundamento no inciso 1 do artigo 386, no inciso 2, inciso 3, inciso 4, inciso 5, 6 ou 7 do artigo 386. Então ele tem que declarar qual o inciso que ele está absolvendo. Ah, mas isso tem relevância? É lógico que tem relevância. Se o sujeito for absolvido com fundamento no inciso 1 ou 4 ou primeira parte do inciso 6 do artigo 386, nessas situações faz coisa julgada no civil, ou seja, no administrativo. Não se discute mais quem foi o autor do crime, ou se o crime ocorreu, ou se o crime não ocorreu, ou se não tem, está provado que ele não foi o autor do crime, ou ele agiu amparado por uma causa excludente da licitude. Nesse caso, faz coisa julgada no civil. Então, se é um funcionário público que foi demitido a bem do serviço público e a absolvição é com fundamento no inciso 1, 4 ou 6º, primeira parte, ele vai ser reintegrado ao cargo público. Tá? Porque o juiz necessariamente está obrigado, numa sentença absolutória, a fundamentar em qual dos incisos
do artigo 386 que ele está absolvendo o réu. Tá? Isso é necessário, sob pena de nulidade, porque isso cerceia até mesmo o direito da própria parte recorrer de uma sentença absolutória, porque ela tem interesse, né? Pode ser que ela sofreu reflexo extrapenal e tem interesse em mudar de inciso com recurso de apelação, que o tribunal possa absolver, mas com outro fundamento que não aquele decidido pelo juiz de primeiro grau. Então, a própria defesa pode ter interesse em apelar de uma sentença absolutória, tranquilamente. Por quê? Fora desses incisos que eu falei, qualquer absolvição com outro fundamento não faz coisa julgada no cível. Então, o sujeito foi absolvido com fundamento no inciso 3862 do Código de Processo Penal, nada impede que a vítima promova contra ele uma ação civil de reparação de dano. Porque não faz coisa julgada no cível a absolvição com fundamento no 386, inciso 2 do Código de Processo Penal. Ou seja, não há prova suficiente que o crime existiu. Tá? Agora, o inciso 1, ele já não responde mais no cível, não pode sofrer nenhuma consequência no cível e nem no administrativo. Por quê? A decisão do juiz absolutória vai dizer o seguinte: olha, estou absolvendo porque ficou comprovado que o crime não existiu. Se ficou provado que o crime não existiu, como que a pessoa pode sofrer consequências extrapenais em relação a essa absolvição? Tá certo? Mas eu vou explicar isso logo à frente, nós vamos estudar com maiores propriedades esse artigo 386, quando falarmos de sentença absolutória propriamente dita, tá? Então, falamos da sentença absolutória própria. E nós temos também a sentença, já nessa classificação no sentido estrito de sentença, já falamos da condenatória e já falamos da absolutória própria. E nós temos também a absolutória imprópria, pergunta de concurso, pergunta muito essa questão sobre a sentença absolutória imprópria. O que seria a sentença absolutória imprópria? O juiz absolve, mas aplica a medida de segurança. Então, o sujeito, no momento da ação ou omissão, ele não era inteiramente capaz ou não era capaz de entender o caráter ilícito do seu comportamento. Ou seja, artigo 26 caput do Código Penal, quando ele é inimputável, né, ele comete um fato típico, antijurídico, é lógico, só que ele não é culpável porque ele é inimputável. Tá? Então ele sofre a medida de segurança. Nesse caso, o juiz absolve e aplica a medida de segurança. Mas é necessário que ele tenha cometido uma infração penal mais periculosidade social. Então, se o crime é penado com reclusão, o juiz aplica a medida de segurança, ele absolve e aplica a medida de segurança de internação em hospital de custódia. Se o crime é penado com detenção, o juiz absolve e aplica a medida de segurança de tratamento ambulatorial. Tá? Quando nós falamos isso no inimputável, quando nós falamos no semi-imputável, aí o juiz pode escolher. Ou ele aplica, aí é o parágrafo único do artigo 26 do Código Penal que trata da semi-imputabilidade. Nesse caso, o juiz pode fazer o quê? Ele pode aplicar somente a medida de segurança, tranquilamente, ou ele pode, não, eu não vou aplicar a medida de segurança, eu entendo o semi-imputável, eu vou aplicar a pena. Pode aplicar? Pode, ele não pode aplicar os dois juntos. Pena e medida de segurança, isso não existe, não se admite. Mas aí ele aplicaria a pena e a pena seria diminuída obrigatoriamente nos termos do parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, tá certo? Então, nesse caso, nós chamamos de sentença absolutória imprópria, quando o juiz absolve e aplica medida de segurança, ok? Bom, e para finalizar essa primeira parte aqui, nós temos a sentença também terminativa de mérito. O que é essa sentença terminativa de mérito? Aqui não tem absolvição nem condenação. Exemplo, a sentença que reconhece a extinção da punibilidade. Então, entende-se aí que é uma decisão, uma sentença terminativa de mérito. Não condena e nem absolve. Exemplo, sentença que reconhece a extinção da punibilidade por qualquer causa. É lógico, aí nós temos uma classificação da própria ação que a gente faz lá no processo penal 1, o próprio STJ, se não me engano, a súmula 18 do STJ,
entende que a sentença que concede o perdão judicial, ela é declaratória de extinção da punibilidade, né? O Supremo já tem um entendimento diferente, ele entende que é condenatória a sentença que concede o perdão judicial, não subsistindo somente os efeitos secundários, o efeito principal que é a pena, mas permanecem os efeitos secundários da pena. Quais são os efeitos secundários? Tornar certa a obrigação de reparar o dano causado pelo crime e os demais efeitos específicos que o juiz necessariamente deve manifestar de forma objetiva na sentença. Tá? Damásio também entende, nos seus livros, né, já saudoso Damásio, que já é falecido, ele entende também que a sentença que concede o perdão judicial, a extinção da punibilidade pelo perdão judicial, ela é condenatória, não subsistindo tão somente a pena, permanecendo todos os demais efeitos secundários da condenação. Esse é o entendimento do Damásio, que é referenciado pela grande maioria dos outros doutrinadores. Mas aí eu coloquei o posicionamento do STF e do STJ, que está simulado esse assunto, salvo engano, súmula 18 do STJ. Tá certo? Então falamos na sentença terminativa de mérito, nem condena e nem absolve. Exemplo, decisão que decreta a extinção da punibilidade por qualquer causa, ressalvado essa pontuação que eu fiz em relação ao perdão judicial. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora de sentença quanto ao órgão que profere a sentença. Então nós vamos ver quanto ao órgão que profere. Ela pode ser subjetivamente simples, subjetivamente plurima ou subjetivamente complexa. Então nós temos, quanto ao órgão que profere, nós temos 3 tipos aí de decisões. Ela pode ser simples, plurima ou complexa. Quando ela é simples? Quando uma sentença, quanto ao órgão que profere, subjetivamente. Então está em relação ao sujeito que profere, o órgão jurisdicional. Eu falo que ela é simples toda vez que ela é uma decisão proferida pelo juiz singular, por uma só pessoa, um só juiz, né? Ou monocraticamente, como tem lá no tribunal, nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais, nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal. Ela pode ser uma decisão monocrática, uma decisão proferida por um só ministro. Então, nesse caso, eu falo que quanto ao órgão que profere, ela é subjetivamente simples, certo? Quando ela será plurima? Quando houver uma decisão por mais de um órgão jurisdicional, ou seja, uma decisão colegiada. Tá? Então, um recurso no juizado especial na turma recursal. Nós temos, quanto ao órgão que profere, ela é subjetivamente plurima. Tá? Agora, uma decisão da Câmara Criminal da primeira turma, segunda turma do Supremo, ou quinta ou sexta turma do STJ, quanto ao órgão que profere, ela é subjetivamente plurima, ou seja, uma decisão colegiada. Tá certo? Bom, e quando ela será complexa, então? Qual é um exemplo de uma sentença que, quanto ao órgão que profere, ela é subjetivamente complexa? Nós podemos exemplificar aí facilmente as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri. Porque nós temos aí a conjunção de 2 órgãos. Nós temos o órgão jurisdicional, que é o juiz presidente, que é o juiz togado, que vai fazer a sentença. Mas quem decidiu? Tribunal do Júri. Por isso que ela é complexa. Então, é a junção de 2 órgãos diferentes. Nós temos o Tribunal do Júri, que é composto de 7 jurados, que compõem o conselho de sentença, eles que vão julgar o mérito daquela acusação, daquele crime contra a vida tentado ou consumado, seja doloso e conexo, tá? Mas quem vai proferir a sentença respeitando a vontade dos jurados? É o juiz. Então nós temos juiz mais jurados. Então por isso que ela é complexa, né? Fora essa, nós podemos até exemplificar falando em sentença, mas aí falando em decisão no sentido amplo,
Vocês já conhecem. Qual que é o procedimento do impeachment? Quem que julga o impeachment? O presidente da República. Ele é julgado por quem? De que forma? Vocês já estudaram direito constitucional. Então, nós temos aí quem vai analisar a admissibilidade a Câmara dos Deputados, mas quem vai julgar é o Senado Federal. E como que é a composição do Senado Federal? Quem preside o julgamento? O presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos presidente do Supremo Tribunal Federal mais Senado Federal. Né? Então, no sentido lato, nós podemos falar que essa decisão proferida, quanto ao sujeito, ela é complexa. Por quê? A junção de dois órgãos. O órgão legislativo representado pelo Congresso, pelo Senado Federal, e o órgão do Poder Judiciário, que representa o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Tudo bem? Podemos continuar? Tranquilo? Alguma pergunta até aí? Quem tiver alguma pergunta, fica à vontade, pode fazê-la. Alguém tem alguma pergunta? Senão nós vamos seguindo. Se tiver qualquer dúvida, pode abrir o microfone aí e falar. Tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar agora então o estudo da sentença. Então nós falamos várias coisas sobre sentença, definimos, mas agora nós vamos adentrar realmente na produção da sentença. Né? E aí, certamente vocês já estudaram quais são os requisitos formais da sentença. É uma produção intelectual, lógica, formal, né? Que é o juiz que faz a sentença, ele tem a livre convicção motivada, lógico, né? Princípio da livre convicção motivada, ou da livre apreciação das provas, mas ele deve observar o que a lei determina. Então nós temos aí o artigo 381, que diz o que deve conter a sentença condenatória, que são os requisitos formais da sentença, certo? Quais são os requisitos formais da sentença? Relatório, fundamentação ou motivação e a parte dispositiva, que é a sentença propriamente dita. É ali que o juiz está dizendo qual é a em curso, em qual crime, qual a pena que ele está fixando. Né? Então, o dispositivo é a sentença propriamente dita, mas é necessário que observe esses três requisitos sob pena de nulidade, que são os requisitos formais da sentença, seja ela absolutória, seja ela condenatória, seja ela terminativa de mérito, certo? Exceto no juizado, exceto no juizado especial, que o legislador, pelo princípio da celeridade, da economia processual, da brevidade, da oralidade, né? O legislador, pensando nisso, ele dispensa o relatório em se tratando de juizado especial. Então, uma sentença proferida no sede de juizado especial, o juiz não precisa fazer o relatório. Isso consta, salvo engano, no artigo 83, parágrafo 3º da Lei 9.099 de 95, que é o juizado especial civil ou criminal, né? Dispensa o relatório. Agora, nos demais casos, no processo ordinário, né? No processo sumário, é necessário que o juiz faça um relatório, sob pena de nulidade. O que é um relatório? Ele vai fazer um resumo de tudo que ocorreu no processo. Olha, a denúncia foi oferecida dia tal, decisão de folha tal, recebi a denúncia, decisão de folha tal foi apresentada a defesa preliminar, as folhas tais consta a realização de audiência, a defesa, aliás, a acusação pede a condenação nos termos da denúncia, a defesa sustenta absolvição por falta de provas. Esse é o relatório. Então, ele vai fazer tudo que aconteceu ali durante a atuação jurisdicional, ele vai pontuando e indicando as páginas, as folhas que estão. Isso é um relatório. É um breve relatório, um resumo de tudo que ocorreu até chegar a esse momento do processo, que é
a realização da sentença. Tá? Então, ele vai fazer este relatório. E depois ele passa, isso está no artigo 381, inciso 2, inciso 1 e 2. Agora, o 3, nós falamos da fundamentação ou da motivação. Isso é muito importante, né? Porque recentemente aí até foi ventilado bastante na mídia essa questão. A Gabriela Hart, tem o microfone aberto aí, da Gabriela Hart, da 13ª Vara Federal de Curitiba, da Lava Jato, que substituiu o ministro Sérgio Moro. Recentemente ela foi, como se diz, ela levou um puxão de orelha do Tribunal Regional da 4ª Região, o qual ela pertence, e aí eu entendi absurdo que os 3 desembargadores, um deles reconheceu que era para anular a sentença porque ela era carecedora de fundamentação jurídica. O que a juíza fez? Ela usou a argumentação do Ministério Público que apresentou em alegações finais e copiou e colou na sentença dela, como sendo o fundamento dela para condenar. Olha que absurdo. Então, o Tribunal Regional Federal, um dos desembargadores, pedia a anulação da sentença, né? Por esse motivo, tá? Por ausência de fundamentação. Ela pode mencionar o que a defesa falou, o que a acusação falou na sentença, na motivação? É lógico que sim. O que ela não pode é trazer a argumentação do Ministério Público ou a defesa e dizer: esses são os meus argumentos, os quais eu estou decidindo pela condenação ou pela absolvição. É isso que é inadmissível. O juiz tem que dar as suas razões. Por isso que existe o princípio da livre convicção. O juiz tem a liberdade de apreciação da prova de acordo com a sua consciência. Ele vai valorar a prova na medida que ele entender necessário. Ele tem toda essa liberdade na apreciação da prova. Ponto. Desde que ele dê as suas razões de convicção. E isso chama-se o quê? Motivação das decisões judiciais. Se ele não faz essa fundamentação, essa motivação, né, a sentença vai ser nula, né, porque ofende frontalmente o preceito constitucional que está lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que diz que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. Então, se o juiz não fundamenta, nós poderemos dizer que existe uma afronta ao artigo 381, inciso 3º, e também o artigo 564, inciso 3º, letra M, do Código de Processo Penal, que fala dessa necessidade da prática do ato conforme a lei determina. Então, o processo, aquela sentença seria absolutamente nula, tá? Por ser carecedora de fundamentação jurídica, tá certo? E nesta sentença é necessário que o juiz observe e aprecie todas as teses, tanto aquelas descritas na denúncia pelo Ministério Público, quanto as teses da defesa, né? As teses da defesa têm que ser analisadas. Então, se a defesa pede a desclassificação, em primeiro lugar, a desclassificação para outro crime, subsidiariamente, a diminuição da pena, seja na parte geral ou especial, que seja aplicado o crime continuado. Olha, se o juiz, quando for elaborar a sentença, não analisar essas teses da defesa, ainda que de forma sucinta, não estou dizendo que ele tem que transcrever todos os argumentos da defesa e sobre esses argumentos se debruçar, não. Ainda que sucintamente, é necessário que ele faça menção às teses apresentadas pela defesa sob pena daquela decisão ser carecedora de fundamentação jurídica. Tá? Por quê? Aí houve um cerceamento de defesa. O juiz não apreciou a argumentação da defesa em determinado sentido. E aí é lógico que a apelação é o meio adequado para você anular uma sentença ausente ou carecedora de fundamentação jurídica. Tá certo? Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Podemos continuar?
Parece que... Pois não, né? Júnior, né? Pois não. Boa noite. Hã? Ah, eu achei que era o Júnior que está aqui na tela. É o Kleber, então. Pois não, Kleber. Sim, é possível. Sim, é possível. Não, na sentença, isso é durante a instrução. Durante a instrução do processo, se ele entender, em nome da verdade real, que norteia um processo penal, ele pode ouvir uma testemunha que não foi arrolado pelas partes, como testemunha do juízo. Isso para formar a sua convicção. A partir do momento que ele formou a convicção, pode ser que aquela testemunha não valeu para nada. Então ele não precisa nem mencioná-la na sentença, né? Ele vai valorar tudo aquilo que foi produzido e vai dizer se condena ou se absolve, se julga procedente a pretensão acusatória ou se julga improcedente absolvendo o réu. É isso que ele tem que fazer. Tá? Ele pode usar aquela testemunha e valorar o depoimento dela, tanto no sentido para condenar, quanto no sentido para absolver, colaborado com as demais provas existentes nos autos. Tá certo? Tudo bem? Sim, logicamente. Se a testemunha for testemunha do juízo, aí estabelece o contraditório. O juiz abre para reperguntas, primeiro para a acusação, depois para a defesa. Não, primeiro para a acusação, se tiver assistente de acusação, para o assistente de acusação e depois para a defesa. Isso estabelecendo o quê? O contraditório. Ela é testemunha do juízo, mas as partes têm o direito também de fazer as reperguntas em busca da verdade real também. E a garantia constitucional do contraditório, que não pode ser esquecido. Ok? Por nada à disposição. Vamos lá, nós estamos falando dos requisitos formais da sentença. Então, nós falamos do relatório, exceto em sede de juizado especial, que o legislador excluiu a necessidade do relatório. Nos demais casos, procedimento sumário, procedimento ordinário, imprescindível, sob pena de nulidade, a adoção do relatório na sentença. Na sentença, no acordo também, é necessário o relatório, não tem essa possibilidade de dispensar o relatório. Às vezes, quando você vai no tribunal, num julgamento perante o tribunal, o que a gente dispensa, tanto a parte acusatória como a parte da defesa, se for ela que interpôs o recurso, ou a acusação que interpôs o recurso, dispensa o quê? A leitura do relatório, mas não a elaboração do relatório. Ele tem que elaborar o relatório sob pena de nulidade. Mas normalmente a gente dispensa a leitura para ganhar tempo, né? Quem assiste aí a TV Justiça, vocês podem ver lá, o ministro, normalmente no STF, ele lê o relatório. Mas nos tribunais aí de apelação, nos tribunais regionais, a gente dispensa a leitura do relatório para ter ganho de tempo e conseguir o julgamento mais rápido, né? E finalizar o julgamento com maior rapidez. Porque a gente conhece o processo, os demais desembargadores objetivamente devem conhecer o processo, né? E aí dispensa o relatório, tá? Não dispensa da elaboração, dispensa da leitura durante a sessão de julgamento. É isso que eu estou dizendo, tá bom? Bom, mas tem mais algum requisito? Tem. É a parte dispositiva, ou seja, é a parte da sentença propriamente dita. É o inciso 4º e 5º do artigo 381 do Código de Processo Penal, que é a parte dispositiva. Quando o juiz realmente diz a qual conclusão ele chegou. Então ele vem lá na fundamentação e diz, olha, aqui eu tenho elementos, né, a autoria está comprovada conforme depoimento das testemunhas ou confissão do réu, a autoria não tem nenhuma dúvida. E aí ele fundamenta. Quanto à materialidade, está demonstrado pelo laudo pericial de folhas tais, por exemplo, se é um tráfico de drogas, lá ficou comprovado no exame toxicológico que aquilo ali tratava-se de uma cocaína, né? Que era cocaína. Então, nesse caso, a materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo pericial,
certo? Então, quanto à autoria e materialidade, não tem nenhuma dúvida. E o juiz vai analisar as teses da defesa. Nesse caso, entendo que não é possível admitir o privilégio porque o sujeito não é primário ou porque tem elementos que demonstram aqui que ele pertence à organização criminosa. Portanto, nego o privilégio do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/2006, que é a Lei de Drogas. Né? Então, nesse momento, ele está fazendo o quê? A fundamentação. E aí ele vai chegar à conclusão. Pronto. A conclusão é para condenar. Aí ele vai fazer a dosimetria da pena e vai finalizar, que é a parte do dispositivo. Então, a dosimetria da pena, conforme vocês já estudaram, primeiro ele vai fixar a pena base, que é a primeira fase da dosimetria da pena, fixa a pena base, dentre aquele valor do preceito sancionador em abstrato que o legislador colocou em cada dispositivo legal. Então, nós temos lá um homicídio de 12 a 30. Então, o juiz vai fixar a pena base em cima daquilo que o legislador coloca em abstrato. Fixou a pena base, ele vai para a segunda fase. Segunda fase, ele vai verificar se existem agravantes ou atenuantes. Por exemplo, a confissão é uma atenuante, a reincidência é uma agravante. Se ele usar a reincidência na primeira fase como circunstância judicial, ele não pode usar ela novamente como agravante, porque aí nós teríamos um bis in idem, né? Estaria sendo apreciada em malam parte duas vezes a reincidência. Isso não pode. Então, a segunda fase ele vai verificar se tem causas atenuantes ou agravantes. E a terceira fase, se existe causas de aumento ou diminuição de pena. Por exemplo, não existe roubo qualificado. O roubo ele é majorado. Então, o roubo praticado por duas pessoas. Existe o roubo majorado. Por quê? Foi praticado por duas pessoas. Então, nesse caso, esse aumento da pena se daria onde? Na terceira fase da dosimetria da pena. Seja uma causa de aumento da parte especial ou da parte geral. Ou diminuição também da parte especial ou da parte geral. Por exemplo, no caso de homicídio, se o sujeito agiu por um relevante valor moral ou social, que é o homicídio privilegiado após injusta provocação, é um privilégio, uma causa de diminuição de pena. Aonde que ela será estabelecida? Na terceira fase da dosimetria da pena. O crime foi tentado. Diminuição obrigatória de 1 a 2/3, artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Nesse caso, nós estamos diante de uma tentativa. Então, a pena da tentativa é a mesma do crime consumado, diminuída obrigatoriamente de 1 a 2/3. Então, nesse caso, é uma causa especial de diminuição de pena. Então, tudo isso o juiz faz, que é o critério trifásico de aplicação da pena. É a lei que determina isso. Não sou eu que estou dizendo, não é o juiz, é a lei. E o juiz deve seguir a lei nesse sentido. Então, estamos falando aí do dispositivo. Então, o juiz vai dizer, depois de fazer tudo isso, ele, ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar o fulano de tal, qualifica ele direitinho, tal, como em curso nas penas do artigo 157, inciso 2 do Código Penal, para condenar a pena de, por exemplo, 6 anos de reclusão, e aí ele vai fixar o regime, em regime inicialmente fechado? Pode. Não, mas até 4 é aberto, de 4 a 8 semiaberto, mais de 8 fechado. Ele foi condenado a 6, qual o regime? Em tese seria o regime semiaberto. Ele pode dar o fechado com 6 anos? Pode, mas é necessário que ele faça o quê? A fundamentação. Se ele fundamentar, ele pode dar o regime fechado até em 4 anos, até em 3 anos de condenação, desde que ele o faça de forma fundamentada. Se ele não fundamentar, prevalece o regime jurídico, ou seja, até 4 anos regime aberto, de 4 que não excede a 8, regime semiaberto, mais de 8, regime inicialmente fechado. Para o reincidente, regime inicialmente fechado. No caso de detenção, o reincidente, o regime mais rigoroso. Qual que é o regime mais rigoroso? É o semiaberto, porque a detenção não tem início de cumprimento em regime fechado, somente semiaberto e aberto. Então, se ele é reincidente, ele vai iniciar o cumprimento sempre no regime semiaberto, que é o regime mais gravoso. Estou vendo aí o Júnior. Alguma pergunta, Júnior?
Vamos lá. Sim. Sim, entende? Isso não. Quando eu falo para você, ele não está nem absolvendo e nem condenando. Ele está rejeitando a denúncia. Por isso que ela é terminativa. Aliás, ela é interlocutória mista terminativa. Ela encerra o processo. Mas não é sentença no sentido estrito, que nós temos sentença condenatória, absolutória e terminativa de mérito. Nesse caso, é uma decisão interlocutória. No sentido lato de sentença. Por isso que eu não falei sentença, eu falei decisão interlocutória mista terminativa. Rejeitou a denúncia nos termos do artigo 395, tá? Que aí cabe, lógico, a acusação, seja acusação pública ou, no caso de ação penal privada do querelante, recorrer em sentido estrito. Em se tratando de juizado especial, artigo 82, na decisão que rejeita a denúncia ou queixa, cabe apelação e não recurso em sentido estrito. Certo? Tudo bem? Ok. Então vamos lá, continuando a parte dispositiva da sentença, né? Então é uma obrigação do juiz assim fazê-lo, fixando o regime inicial para o cumprimento da pena. Se for caso de substituição, ele vai substituir a pena restritiva de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, quando o crime for praticado sem violência ou grave ameaça, e o sujeito não for reincidente, ou ainda que se for reincidente, a medida seja recomendável, nos termos do artigo 44. Ele fundamenta isso, se substitui ou não. Se ele substituir, ele vai dizer, no caso de não cumprimento das penas alternativas, fixa o regime inicial como o regime aberto ou regime semiaberto para o cumprimento da pena. Caso o sujeito não cumpra a pena alternativa, aí ele fixa um regime inicial, ele tem que fazer isso. Ele vai fixar o valor mínimo a título de reparação. Isso que nós estamos falando de maneira geral, está lá no artigo 387 do Código de Processo Penal. Então ele vai fixar os danos mínimos a título de reparação, é uma inovação, essa fixação de danos mínimos, inovação no Código de Processo Penal, porque desde 98 a lei 9.605 de 98 trata os crimes ambientais, já trazia essa possibilidade do juiz fixar na sentença o valor a título de reparação. Porque aí, se o juiz fixar, você terá um título executivo após o trânsito julgado da sentença condenatória, um título líquido, certo e exigível. Porque você tem um valor da sentença condenatória, um valor para executar. A sentença condenatória é um título executivo judicial, né? Está lá no artigo 515, inciso 4º ou 5º, não sei, do Código de Processo Civil, mas está lá como título executivo judicial, e aí o juiz fixar os danos mínimos a título de reparação. Ele vai fixar isso na sentença. Nós vamos falar isso daqui a pouco. E só lembrando aí, pessoal, eu vou voltar só na parte da fundamentação, que eu esqueci de falar um detalhe importante. Falamos da parte dispositiva, mas eu vou falar da questão da fundamentação. Existe uma fundamentação que chama per relatione, ou seja, o que seria essa fundamentação per relatione? Isso era muito comum, no tribunal principalmente, um acórdão, e a gente vê isso até hoje, absurdamente. Eu discordo, tem doutrinadores que falam, não, isso é legal, eu acho absurdo. Né? E os tribunais superiores têm entendido assim também e têm anulado decisões nesse sentido. Que acontece? Lá no tribunal, quando ele julga, ele nega provimento a um acórdão e mantém a sentença de primeiro grau, o que ele fala? Nega o provimento ao recurso de apelação, no mais adotando como razão de decidir os fundamentos descritos na sentença que passam a integrar o presente acórdão. Isso é fundamentação per relatione. Isso não podemos admitir, né? Ele está trazendo os argumentos de sentença,
para o acórdão, adotando aqueles argumentos como razão de decidir. Essa seria a fundamentação per relatione, que, ao meu ver, né, o relator não deu as suas razões. E a Constituição diz que ele tem que dar as suas razões de fundamentação. Ele trouxe o quê? Aquelas razões descritas na sentença condenatória pelo juiz de primeiro grau. Então, isso, infelizmente, em São Paulo, ainda é constante esse tipo de decisão. Aliás, o Tribunal de Justiça de São Paulo é outro mundo, né? Em termos de punitivista, né? Existe, depois se vocês quiserem, eu passo um vídeo para vocês, que eu recebi na data de hoje, um conselheiro do CNJ falando de um artigo que saiu do STJ descrevendo o Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Como que funciona essa questão punitivista que é o Tribunal de Justiça de São Paulo e que concentra o maior volume de processos frente ao STJ, é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Que mais de 60 mil habeas corpus que caíram lá no STJ de São Paulo, mais de 30 mil foram concedidas a ordem, principalmente envolvendo lei de drogas. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, quando fala em punição, é absurdo o entendimento de alguns desembargadores lá que compõem as câmaras criminais. Infelizmente, isso é retratado, não sou eu que estou dizendo, é o próprio STJ que assim o faz. Tá? Depois eu passo para vocês esse vídeo do conselheiro dando alguns dados do Tribunal de Justiça de São Paulo em relação quando eu digo que ele é punitivista. Tá? Bom, eu acho que nós, pelo menos tentei passar para vocês esses requisitos formais da sentença, relatório, fundamentação ou motivação e a parte dispositiva da sentença, sob pena de nulidade. Por isso que eu falei de requisitos formais da sentença. Tá? Existe também uma definição de sentença que chama sentença suicida. Alguém já ouviu falar sobre sentença suicida? No processo penal nós temos aí alguns doutrinadores que falam sobre isso. Isso vem uma descrição de autores italianos que comentam sobre essa sentença suicida. O que seria essa sentença suicida? Quando o dispositivo contraria a fundamentação. Aí ela é chamada de sentença suicida. Então o juiz vem e fala assim, olha, julgo procedente para condenar o sujeito a pena de 2 anos de reclusão. Peraí, mas na fundamentação ele diz que não tinha elementos para condenar, que ele estava absolvendo. Como que na parte dispositiva ele fala que está condenando? Então essa sentença seria nula? É evidente que sim, né? Uma sentença seria nula. Ou, de repente, se for muito claro esse erro material, ele pode ser corrigido de ofício pelo juiz a qualquer tempo, ou até mesmo por petição da parte, ou através dos próprios embargos declaratórios que visa justamente corrigir essas contradições. Não é, via de regra, embargos declaratórios não tem efeito modificativo, não tem efeito infringente. O efeito dos embargos declaratórios simplesmente acertar, corrigir aquela decisão, aperfeiçoar aquela decisão que está emanada de vício, de ambiguidade, de contradição, de obscuridade ou de omissão. Tá certo? Então isso é chamado de sentença suicida, quando o dispositivo contrariar a fundamentação. Certo? E vamos falar um dos efeitos da sentença. O que seriam os efeitos da sentença? Primeiro efeito, de maneira geral, né, de uma sentença, esgota o poder jurisdicional. Então, a partir do momento que o juiz proferiu a sentença, ele esgota o poder jurisdicional, não podendo mais modificá-la. Ele pode corrigir erros materiais, contradição, obscuridade, omissão. Ele pode corrigir, mas ele não pode modificar a sua sentença, porque com a sentença esgota o poder jurisdicional. Tá? Esse é um dos efeitos da sentença. O segundo efeito,
A saída do juiz é obrigatória da relação processual, entra aí o tribunal em caso de recurso, entra o tribunal na relação jurídica. Então, um dos efeitos da sentença esgota o poder jurisdicional do juiz. Segundo, ele sai da relação jurídica, no lugar dele vai entrar o tribunal em caso de recurso. Como também a sentença, ela cria impedimento para aquele juiz atuar em segundo grau em relação àquela sentença proferida. Vamos imaginar, o sujeito deu uma sentença, depois ele foi promovido a juiz auxiliar do tribunal ou a desembargador, e aí ele pega esse processo e vai participar de um julgamento em que ele deu a sentença? Não. Então aquela sentença proferida em primeiro grau, ela cria impedimento para que o juiz possa estar atuando em segundo grau. Tá certo? Então esses são os três efeitos da sentença. É lógico que eu estou falando aqui num sentido lato, né? Porque depois nós vamos ver especificamente o efeito da sentença condenatória, o efeito da sentença absolutória. Né? Por exemplo, um dos efeitos da sentença condenatória, tornar certa a obrigação de reparar o dano causado pelo crime, artigo 91, inciso 1º do Código Penal. Então nós vamos estudar a sentença absolutória, o efeito, colocação do réu em liberdade imediatamente. Levantamento de hipoteca, levantamento de sequestro de bens, tudo isso será um dos efeitos da sentença absolutória. Nós vamos estudar isso especificamente. Mas o que eu mostrei lá para vocês são efeitos gerais da sentença, num sentido bem lato da situação. Tá bom? Bom, vamos falar agora de um efeito também que tem a sentença, que alguns doutrinadores falam, outros não, efeito autofágico da sentença. O que seria esse efeito autofágico da sentença? Quando o juiz profere, eu vou explicar e exemplificar o que é esse efeito autofágico. Quando o juiz profere a sentença e termina a sentença, ele vai ter uma pena em concreto, certo? Não vai ser mais abstrato. Por exemplo, se abstrato o legislador fala que a pena é de 2 a 8, quando o juiz dá a sentença e condena a 3 anos, nós temos uma pena aplicada aí em concreto. Em abstrato é aquele preceito sancionador que o legislador elaborou. E o juiz, dentro daquele limite de 2 a 8, ele vai fixar em 3. Então nós temos uma pena em concreto. Quando o juiz verifica, através dessa pena em concreto, ele olha os marcos interruptivos da prescrição. E nesse momento, daquele momento que ele deu a sentença, em marcos anteriores, que é o recebimento da denúncia, se ocorreu o lapso prescricional, então ele dá uma sentença e já reconhece a prescrição. Então, olha, ele dá uma sentença e na mesma decisão ele está destruindo toda aquela argumentação, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa. Olha que interessante. Então, na própria sentença ele condena. Quando ele tem a pena em abstrato, ele mesmo faz o cálculo se do recebimento da denúncia até o momento da sentença ocorreu o lapso prescricional. E aí eu pego os 3 anos que ele fixou, vou lá no artigo 109 e verifico se já ocorreu a prescrição. Se ocorreu a prescrição, ele mesmo vai destruir aquela própria sentença que ele mesmo proferiu. Então isso é chamado de efeito autofágico da sentença condenatória, tá certo? É lógico que quando eu falo assim, o marco interruptivo, recebimento da denúncia, porque a partir de 2010, salvo engano, maio de 2010, não se conta mais para efeito de prescrição retroativa tudo que ocorreu antes do recebimento da denúncia. Antes contava, porque você poderia contar da consumação do crime até o recebimento da denúncia, tem um marco interruptivo. E depois recebeu a denúncia, interrompeu, vai até a sentença condenatória recorrível. Então o juiz na sentença condenatória recorrível, ele poderia buscar de 2010 para trás, se o crime ocorreu antes de 2010, ele vai buscar marcos da data da consumação do crime até o recebimento da denúncia. O recebimento da denúncia até a sentença
penal condenatória recorrível. E vai verificar se nesses marcos interruptivos, se ocorreu o lapso temporal agora na pena em concreto, observando a regrinha do artigo 109, se deu a prescrição, ele mesmo vai destruir a sua própria sentença produzida. Tá? Então isso é chamado de efeito autofágico da sentença. Ok? Bom, pessoal, alguma dúvida até aí? Alguma pergunta? Vamos lá, gente? Ninguém? Certo.